Ele só parou para comprar aspirina. Mas a funcionária da farmácia mudou sua vida. Rodrigo Santos empurrou a porta da farmácia com tanta força que o sino quase voou da dobradiça. Suas têmporas latejavam como tambores de carnaval e o suor escorria pela testa mesmo com o ar-condicionado ligado. Precisava de aspirina. Agora. Por favor, me dê o mais forte que vocês têm para dor de cabeça, disse ele para a moça atrás do balcão, tamborilando os dedos impacientes no mármore, enquanto olhava o relógio. A farmacêutica levantou os olhos dos papéis que organizava. Mariana Silva, formada há 3 anos, tinha aprendido a observar mais do que só ouvir. E o que via naquele homem de terno escuro a preocupou mais do que a dor de cabeça que ele reclamava. "Senhor, o senhor está bem?" perguntou ela, notando como as mãos dele tremiam ligeiramente e pequenas gotas de suor se formavam na testa, apesar do frio do ambiente. "Estou só com pressa", respondeu Rodrigo, secando a testa com um lenço já úmido. "Tenho uma reunião em 20 minutos, que vai decidir se minha empresa sobrevive ou afunda." Mariana se levantou e caminhou até ele. Algo em sua postura, na cor ligeiramente acinzentada do rosto e na respiração um pouco ofegante, acendeu todos os alarmes em sua mente treinada. "Senhor, preciso medir sua pressão antes de dar qualquer medicamento." "Não tenho tempo para isso", ele protestou, já estendendo a mão com uma nota de R$ 50. "Só me dê a aspirina e eu vou embora." "Sinto muito, mas não posso vender remédio sem verificar se é seguro para o senhor tomar", disse Mariana, posicionando-se entre ele e a porta. "São apenas 5 minutos." Rodrigo bufou irritado. Seu celular começou a tocar insistentemente no bolso, mas ele ignorou. A dor de cabeça estava ficando pior e agora sentia um peso estranho no peito. "Escute aqui, moça. Eu trabalho há 16 horas por dia há 3 semanas seguidas. Minha empresa tem 300 funcionários contando comigo para não ir à falência. Não tenho tempo para medir pressão. E eu perdi meu pai exatamente assim", disse Mariana baixinho, mas com firmeza. Ele também disse que não tinha tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rodrigo parou no meio da discussão. Algo no tom da voz dela, na tristeza que lampejou em seus olhos, fez com que toda sua irritação se transformasse em curiosidade. O que aconteceu com seu pai? Ele era como o senhor, executivo sempre correndo, sempre com pressa demais para cuidar da própria saúde. Entrou numa farmácia pedindo remédio para a dor no peito. O farmacêutico na época só vendeu o que ele pediu. 3 horas depois estava no hospital. Não resistiu. O celular de Rodrigo tocou novamente. Desta vez, ele atendeu sem olhar para a tela. "Santos", disse ele, ainda observando o rosto preocupado da farmacêutica. "Rodrigo, onde diabos você está?" gritou a voz do sócio do outro lado da linha. "Os japoneses estão aqui há 15 minutos. Estou resolvendo uma coisa. Comecem sem mim." "Começar sem você? Rodrigo, isso é loucura. Eles vieram do Japão especificamente para falar com você. Se não fecharmos esse contrato hoje..." Rodrigo desligou o telefone e olhou para Mariana. Por algum motivo que não conseguia explicar, a preocupação genuína daquela estranha o tocava mais do que a pressão de sua carreira. "Tudo bem", disse ele, subindo a manga da camisa. 5 minutos. Mariana sorriu pela primeira vez desde que ele entrara. Pegou o aparelho de pressão e começou a posicioná-lo no braço dele. Enquanto fazia isso, notou a respiração ligeiramente irregular e como ele tentava disfarçar um desconforto no peito. "O senhor tem sentido outras coisas além da dor de cabeça?" perguntou ela, enquanto inflava o manguito. "Tipo o quê?" "Dor no peito, falta de ar, tontura?" Rodrigo hesitou. Nas últimas 2 semanas havia sentido sim algumas pontadas no peito, especialmente quando subia as escadas do escritório. Mas sempre atribuía ao estresse e ao cigarro que fumara por anos antes de parar. "Às vezes", admitiu ele relutante. O aparelho apitou. Mariana olhou o resultado e sua expressão ficou séria. "Senhor, sua pressão está em 18/11. Isso é muito perigoso. Quanto deveria estar?" "No máximo 12/8 para uma pessoa da sua idade. O senhor precisa ir ao hospital."
Agora. Rodrigo sentiu o mundo girar levemente. 18/11. Nem sabia que pressão podia chegar tão alto. Deve ser só o estresse da reunião, disse ele, tentando soar confiante. Depois que eu resolver isso, prometo que vou ao médico. Senhor, disse Mariana segurando seu braço com delicadeza, mas firmeza. Meu pai disse exatamente a mesma coisa, que ia resolver primeiro os problemas do trabalho. Nunca conseguiu. Nesse momento, o celular de Rodrigo vibrou com uma mensagem. Era de sua filha Gabriela. Pai, desisti de esperar. Vou tocar no recital mesmo sem você na plateia, de novo. A mensagem o atingiu como um soco no estômago. Gabriela tinha 15 anos e tocava piano desde os 7. Este seria o terceiro recital consecutivo que ele perderia por causa do trabalho. O senhor tem filhos? Perguntou Mariana, notando como ele ficara abatido com a mensagem. Uma filha. 15 anos. Ela toca piano. Quando foi a última vez que o senhor a viu tocar? Rodrigo tentou lembrar. Os dias se misturavam em sua mente numa névoa de reuniões, planilhas e ligações urgentes. Fazia meses, talvez um ano. Não lembro, confessou ele, sentindo um aperto no coração que nada tinha a ver com a pressão alta. Meu pai também sempre prometia que viria à minha formatura, ao meu aniversário, a entrega do meu diploma de farmácia. Sempre tinha algo mais importante no trabalho. Quando ele partiu, eu percebi que para ele eu nunca fui a prioridade. Rodrigo olhou para a mensagem da filha novamente. As palavras de novo no final pareciam ecoar em sua mente como uma acusação. Mas eu trabalho para dar o melhor para ela, disse ele, mais para si mesmo do que para Mariana. Casa boa, escola particular, tudo o que precisar. Tenho certeza que sim. Mas me diga uma coisa, quando foi a última vez que vocês conversaram de verdade? Não sobre escola ou dinheiro, sobre sonhos, medos, coisas que fazem o coração dela bater mais forte? O silêncio de Rodrigo foi mais eloquente que qualquer resposta. Mariana percebeu que havia tocado numa ferida profunda. Sabe o que meu pai deixou para mim quando partiu? Continuou ela suavemente. Uma herança e muito arrependimento. Eu teria dado toda a herança para ter mais uma conversa com ele. O celular de Rodrigo tocou novamente. Era seu sócio, Roberto. Rodrigo, pelo amor de Deus, os japoneses estão ameaçando ir embora. Eles só querem falar com você. Se não aparecer nos próximos 10 minutos, perdemos 3 anos de trabalho. Roberto, me escuta. Estou com um problema de saúde. Preciso ir ao hospital. Problema de saúde? Rodrigo, isso não pode ser agora. Você não entende. Se perdermos esse contrato, demitimos metade da empresa, incluindo você. A ameaça caiu como uma bomba. Rodrigo sabia que Roberto falava sério. Ele mesmo havia sugerido cortes drásticos se não conseguissem novos contratos. Eu entendo, Roberto, mas... Nada de mas. Ou você aparece aqui em 10 minutos ou pode começar a arrumar suas coisas. Decidam os dois. A ligação foi encerrada. Rodrigo ficou olhando para o telefone, sentindo como se estivesse sendo esmagado entre duas pedras gigantes. Problemas? Perguntou Mariana. Se eu não voltar para o escritório agora, perco meu emprego. E se perder meu emprego, não vou ter como pagar o hospital mesmo. E se o senhor não for ao hospital agora, pode não ter mais emprego para se preocupar. Nem família. A verdade crua das palavras dela o fez engolir em seco. Rodrigo sentiu uma pontada no peito mais forte que as anteriores. Está doendo de novo? Mariana notou imediatamente como ele levou a mão ao peito. Um pouco. Senhor, me desculpe ser direta, mas o senhor está mostrando sinais claros de um problema cardíaco. Posso estar errada. Espero estar, mas não podemos arriscar. Mas e se eu for ao hospital e não for nada? E se eu perder meu emprego à toa? E se for algo sério e o senhor não for? Sua filha vai tocar piano para quem? Para uma cadeira vazia para sempre? A pergunta dela o atingiu como um raio. Rodrigo imaginou Gabriela no palco, procurando por ele na plateia e encontrando apenas um lugar vazio. Para sempre. Eu preciso pelo menos pegar alguns documentos no escritório antes de ir ao hospital. São papéis importantes. Mariana hesitou. Não era o ideal,
mas talvez fosse a única forma de convencê-lo a se cuidar. Tudo bem, mas eu vou com o senhor. E na primeira suspeita de que está piorando, vamos direto para o hospital, combinado? Por que você faria isso? Nem me conhece. Porque não posso ver outra família passar pelo que a minha passou. E porque ainda tenho esperança de que existam pais que podem ser salvos a tempo. Rodrigo assentiu, tocado pela sinceridade dela. Enquanto Mariana pegava sua bolsa e falava com a colega que ficaria na farmácia, ele olhou novamente para a mensagem de Gabriela. Vou tocar mesmo sem você na plateia, de novo. Quantas vezes sua filha havia se sentido abandonada? Quantas vezes ela escrevera mensagens como aquela? Como ele havia se tornado um pai tão ausente? Pronto, disse Mariana, voltando ao balcão. Vamos. No carro de Rodrigo, um sedã preto de executivo, Mariana notou que ele dirigia com uma das mãos no volante e a outra no peito. A respiração estava mais difícil. Como está a dor? Perguntou ela. Pior, admitiu ele. Mas só preciso pegar os documentos e podemos ir. Que tipo de empresa o senhor tem? Consultoria em tecnologia. Ajudamos outras empresas a se modernizarem. Era um mercado pequeno quando começamos, mas agora todo mundo precisa de transformação digital. Deve ser muito estressante. É, mas alguém precisa sustentar a família. Minha esposa Carmen trabalhava antes, tinha uma pequena loja de roupas, mas quando Gabriela nasceu, decidimos que ela ficaria em casa. E depois, não sei, o tempo passou e ela nunca mais quis voltar. Ela se ressente disso? Rodrigo pensou na pergunta. Carmen reclamava às vezes que se sentia invisível, que toda sua identidade havia se resumido a ser esposa do Rodrigo e mãe da Gabriela. Ele sempre achava que ela estava sendo dramática. Talvez, confessou ele. Nunca pensei muito nisso. Chegaram ao prédio comercial onde ficava a empresa de Rodrigo. Era um edifício moderno no centro de São Paulo, todo espelhado, refletindo o céu cinzento da tarde. Senhor, está tudo bem? Está... perguntou Mariana quando ele parou o carro e ficou alguns segundos parado, respirando pesadamente. Só preciso de 1 minuto. A dor no peito está pior? Está... diferente. Como se alguma coisa estivesse apertando. Mariana sentiu o alarme soar em sua cabeça. Aquilo eram sinais clássicos de infarto. Senhor Rodrigo, acho que devemos ir direto ao hospital. Não. Só preciso pegar os documentos. 5 minutos. Eles entraram no prédio. No elevador, Rodrigo se apoiou na parede, suando ainda mais. Mariana segurava o braço dele discretamente, pronta para agir se ele desmaiasse. Que andar? Perguntou ela. 15º. Quando as portas se abriram, o som de vozes alteradas chegou até eles. A secretária de Rodrigo, Dona Sônia, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele há uma década, correu em sua direção. Rodrigo, graças a Deus você chegou. Os japoneses estão furiosos. Roberto está tentando acalmá-los, mas eles querem ir embora. Sônia, preciso pegar alguns documentos da minha sala. Esta é Mariana, ela está me ajudando com uma coisa. Dona Sônia olhou para Mariana com curiosidade, mas não fez perguntas. Rodrigo não estava bem. Senhor Rodrigo, disse Mariana baixinho, se a dor piorar, me avise imediatamente. Na sala de Rodrigo, uma típica sala de executivo com mesa de vidro, poltrona de couro e uma parede inteira com diplomas e prêmios, ele foi direto ao cofre. Mariana notou as fotos na mesa. Carmen, uma mulher bonita de cabelos castanhos, sorrindo numa praia. Gabriela pequena, talvez com 8 anos, sentada ao piano. Uma foto de família em frente a uma casa grande. Sua família é linda, comentou ela. Era, disse Rodrigo sem pensar. Depois se corrigiu. Quer dizer, estava me referindo à foto. Gabriela era pequena aí. Era? Rodrigo parou de mexer no cofre e olhou para a foto de novo. Quando havia sido a última vez que tinham tirado uma foto juntos? Quando havia sido a última vez que haviam feito alguma coisa em família? Não saberia dizer quando foi nossa última foto juntos, admitiu ele.
Nesse momento, Roberto abriu a porta sem bater, agitado e vermelho de raiva. Rodrigo, onde você se meteu? Os japoneses... Ele parou ao ver Mariana. Quem é ela? Roberto, esta é Mariana. Ela... Não me interessa quem ela é. Preciso de você na sala de reunião agora. O contrato está sobre a mesa, mas eles estão ameaçando ir embora se você não aparecer nos próximos 5 minutos. Rodrigo sentiu a pressão no peito aumentar. Literalmente. A dor estava se espalhando para o braço esquerdo agora. Roberto, Nada de eu. Você criou essa empresa comigo. Suou sangue por ela. Não pode jogar tudo fora agora por causa de uma... Ele olhou para Mariana com desdém. Assistente social. Ela não é assistente social. É farmacêutica e está tentando me ajudar com um problema de saúde. Problema de saúde? Roberto quase gritou. Rodrigo, você tem 45 anos. Qual o pior que pode ser? Uma gripe? Uma dor nas costas? Resolve isso depois. Mariana deu um passo à frente. Com licença, Sr. Roberto. O Sr. Rodrigo está com a pressão arterial em níveis perigosos e apresentando sintomas de possível infarto. Ele precisa ir ao hospital agora. Roberto a olhou como se ela fosse louca. Infarto? Ele riu sarcasticamente. Moça, você não conhece o Rodrigo. Ele é forte como um touro. Nunca ficou doente na vida. As pessoas mais fortes são as que mais correm risco porque ignoram os sinais do corpo. Escuta aqui, seja lá quem você for. Não sei que tipo de golpe vocês estão tentando aplicar, mas não vai funcionar. Rodrigo, ou você vem comigo agora ou pode considerar nossa sociedade encerrada. A ameaça final de Roberto ecoou na sala. Rodrigo olhou para os dois, sentindo-se partido ao meio. De um lado, tudo o que havia construído em 20 anos de carreira. Do outro, uma estranha que parecia se importar mais com sua vida do que seu próprio sócio. Roberto, disse ele finalmente, se eu morrer, de que adianta a empresa? Morrer? Rodrigo, que drama é esse? Você está perfeitamente bem. Como se o universo quisesse provar o contrário, nesse exato momento Rodrigo sentiu uma dor lancinante no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com uma mão de ferro. Ele se apoiou na mesa, sem conseguir disfarçar. Mariana correu para ele. Senhor Rodrigo, como está a dor? Muito forte. Ele conseguiu dizer entre respirações difíceis. Roberto finalmente pareceu entender que aquilo era sério. Meu Deus, Rodrigo, você precisa mesmo ir ao hospital? Precisa, respondeu Mariana por ele. Agora. Mas e o contrato? E a empresa? Rodrigo olhou para Roberto, seu sócio há 10 anos, e viu apenas preocupação com dinheiro. Nenhuma preocupação real com ele como pessoa. A empresa pode esperar, disse ele com dificuldade. Pode esperar? Rodrigo, você está louco? Temos 300 funcionários dependendo de nós. E eu tenho uma esposa e uma filha dependendo de mim estar vivo, replicou Rodrigo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Roberto ficou em silêncio, processando a resposta. Era a primeira vez em anos que via Rodrigo priorizando algo além do trabalho. Vamos ao hospital, disse Mariana, ajudando Rodrigo a se levantar. Espera, disse Roberto. Deixa eu pelo menos tentar explicar para os japoneses. Talvez eles aceitem remarcar. Talvez aceitem, concordou Rodrigo. Mas se não aceitarem, a vida continua. Era a primeira vez que ele dizia isso. E percebeu que estava falando sério. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No elevador descendo, Rodrigo segurava o corrimão com força. A dor no peito havia se estabilizado, mas ainda estava presente como um peso constante. Mariana, disse ele, por que você está fazendo isso? Sério. Nem me conhece. Porque quando vi meu pai pela última vez, ele estava exatamente como o senhor hoje, correndo atrás de contratos, ignorando o que o corpo estava gritando. Se alguém tivesse insistido com ele como estou insistindo com o senhor, você acha que ele estaria vivo? Acho que teria tido uma chance.
Uma chance que eu quero dar ao Senhor. Rodrigo assentiu. Por algum motivo, a preocupação genuína daquela estranha o comovia mais do que qualquer coisa que havia sentido em anos. Posso fazer uma pergunta? Disse ele. Claro. Como você sabe tanto sobre infarto? Quer dizer, além do que aconteceu com seu pai? Porque não sou só farmacêutica. Sou formada em medicina também. Trabalho na farmácia para pagar minha especialização em cardiologia. Rodrigo a olhou com novos olhos. Então você realmente sabe o que está falando. Infelizmente, sim. E posso te garantir que seus sintomas são muito preocupantes. Quando saíram do prédio, Rodrigo parou na calçada e respirou fundo. O ar poluído de São Paulo nunca lhe pareceu tão gostoso. Sabe o que é estranho? Disse ele. O quê? Pela primeira vez em anos, não estou pensando em trabalho. Estou pensando em Gabriela, no recital que vou perder. De novo. Onde é o recital? No colégio. Mas já deve ter começado. Que horas começou? Rodrigo olhou o relógio. Eram 5:30 da tarde. Às 5. Já acabou. Tenho uma ideia, disse Mariana. E se passássemos lá antes de ir ao hospital? Só para o senhor ver se ela ainda está lá? Você faria isso? Se prometer que vamos ao hospital logo depois, sim. Prometo. No carro, a caminho do colégio, Rodrigo ficou quieto por um tempo. Depois começou a falar, como se precisasse se abrir com alguém. Sabe qual foi a última coisa que Gabriela me disse ontem? O quê? Que eu era um pai fantasma, que estava sempre presente fisicamente, mas ausente em tudo que importava para ela. E como você se sentiu quando ela disse isso? Fiquei bravo. Disse que tudo o que eu fazia era por ela, que trabalhava como um louco para dar a ela e a Carmen uma vida boa. E o que ela respondeu? Que preferia uma vida simples com um pai presente do que uma vida boa com um pai fantasma. Mariana ficou em silêncio, deixando as palavras ecoarem no carro. Ela tem razão, não tem? Disse Rodrigo. O que o senhor acha? Acho que passei tanto tempo correndo atrás do que achava que minha família precisava que esqueci de perguntar o que elas realmente queriam. Chegaram ao Colégio São Francisco, uma escola particular tradicional de São Paulo. O pátio estava vazio, mas havia luz na sala de música. Parece que ainda tem alguém lá, disse Mariana. Eles caminharam até a janela da sala de música. Lá dentro, sozinha, Gabriela tocava piano. Uma melodia triste e bonita que chegava até eles através do vidro. Ela é muito talentosa, comentou Mariana. É, disse Rodrigo com a voz embargada. E eu nunca disse isso para ela. Gabriela parou de tocar e olhou para o piano em silêncio. Mesmo à distância, era possível ver a tristeza em seu rosto. Vamos entrar? Sugeriu Mariana. Não sei se ela vai querer me ver. Só um jeito de descobrir. Eles entraram no colégio. O porteiro os conhecia de vista e os deixou passar. Caminharam pelo corredor em direção à sala de música. Rodrigo bateu de leve na porta. Gabriela olhou na direção da porta e sua expressão passou de surpresa para uma mistura de alegria e mágoa. Pai, disse ela, se levantando do banco do piano. Oi, filha. Desculpa estar atrasado. Atrasado? Ela olhou o relógio na parede. Pai, o recital acabou há 1 hora. Eu sei. Eu tive um problema no trabalho e... Sempre tem, pai. Sempre tem. A mágoa na voz de Gabriela cortou o coração de Rodrigo mais fundo que qualquer dor no peito. Esta é Mariana, disse ele tentando mudar de assunto. Ela me ajudou a vir aqui. Gabriela olhou para Mariana com curiosidade, mas sem hostilidade. Oi, disse ela educadamente. Oi, Gabriela. Seu pai me contou que você toca muito bem. Ele falou isso? Gabriela olhou para o pai surpresa. Você nunca disse que eu tocava bem. Rodrigo se deu conta de que, de fato, nunca havia elogiado o talento da filha. Estava sempre tão focado em outras coisas que não prestava atenção. Desculpa, filha. Você toca maravilhosamente bem, sempre tocou. Então por que nunca vem me ver? A pergunta direta de Gabriela o deixou sem palavras. Como explicar para uma menina de 15 anos que ele achava que ganhar dinheiro era mais importante do que estar presente? Porque eu sou um idiota, disse ele finalmente. Gabriela piscou surpresa.
Não esperava uma resposta tão direta. Eu passei tanto tempo tentando construir um futuro financeiro para você que esqueci de construir um presente emocional. Pai, eu não ligo para dinheiro. Eu só queria que você me visse. Eu te vejo, filha. Não, pai. Você me olha, mas não me vê. Você sabe que cor eu mais gosto? Qual matéria é minha favorita? Que sonho eu tenho para o futuro? Rodrigo tentou responder e percebeu que não sabia nada daquilo. Eu não sei. Pois é, esse é o problema. Mariana observava a conversa em silêncio, sentindo o próprio coração apertar ao ver a mágoa genuína daquela menina. Gabriela, disse ela suavemente, posso dizer uma coisa? Claro. Seu pai está passando por um momento difícil, não só no trabalho, mas de saúde também. E uma das coisas que mais está preocupando ele é perceber o quanto perdeu da sua vida. Problema de saúde? Gabriela olhou para o pai alarmada. Que problema de saúde? Nada grave, mentiu Rodrigo, não querendo preocupá-la. Pai, não mente para mim. Que problema de saúde? Mariana olhou para Rodrigo, deixando claro que a decisão de contar era dele. Estou com a pressão muito alta. Preciso ir ao hospital fazer alguns exames. Pressão alta pode ser perigoso? Perguntou Gabriela. Pode, respondeu Mariana, antes que Rodrigo pudesse minimizar. Por isso é importante cuidar logo. Então por que estamos aqui? Vamos para o hospital. A preocupação imediata de Gabriela tocou Rodrigo profundamente. Ela estava disposta a correr para o hospital com ele, mesmo magoada. Eu queria te ver tocar antes, disse ele. Sei que perdi o recital, mas será que você tocaria só para mim? Só uma música? Gabriela hesitou. Pai, você tem certeza que não precisa ir para o hospital agora? Tenho. 5 minutos não vão fazer diferença. Mariana não tinha tanta certeza, mas entendeu que aquele momento era importante para os dois. Tudo bem, disse Gabriela, mas depois vamos direto para o hospital e eu vou com vocês. Não precisa, filha. Você tem escola amanhã. Pai, eu vou com vocês. Não é negociável. Rodrigo sorriu. Era a primeira vez que Gabriela se impunha dessa forma, e ele se sentiu orgulhoso da personalidade forte da filha. Está bem. Que música você vai tocar? Uma que compus pensando em você. Você compõe? Há 2 anos, mas você nunca perguntou. Mais uma faceta da filha que ele desconhecia completamente. Rodrigo se sentou numa cadeira, sentindo a dor no peito, ainda presente, mas mais suportável. Gabriela se sentou ao piano e começou a tocar. A melodia era linda e melancólica, falando de saudade e esperança ao mesmo tempo. Enquanto tocava, ela olhava para o pai de vez em quando, como se cada nota fosse uma palavra que ela queria dizer a ele. Como se chama a música? Perguntou Rodrigo quando ela terminou. Esperando você chegar, respondeu ela com os olhos marejados. Rodrigo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era a primeira vez que chorava na frente da filha desde que ela era pequena. É sobre mim? Perguntou ele. É sobre como eu me sinto todas as vezes que você promete vir às minhas apresentações e não vem. É sobre esperar na janela quando você promete chegar para o jantar e só chega depois que vou dormir. É sobre você se sentir abandonada por mim. A palavra foi como uma punhalada no coração dele. Sua filha se sentia abandonada. Por ele. Pelo pai que achava estar fazendo tudo certo. Filha, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão cego. Pai, eu não quero só perdão. Eu quero mudança. Vai ter. Prometo que vai ter. Você sempre promete, pai. Mas depois o trabalho vira prioridade de novo. Desta vez, vai ser diferente. Por quê? O que mudou? Rodrigo olhou para Mariana, que havia permanecido em respeitoso silêncio durante toda a conversa. Porque hoje eu quase perdi a chance de mudar, e porque uma pessoa que mal me conhece se importou mais comigo do que eu mesmo. Gabriela olhou para Mariana também. Obrigada, disse ela simplesmente. De nada, respondeu Mariana. Mas agora precisamos mesmo ir ao hospital. Tem razão, concordou Rodrigo se levantando.
Imediatamente sentiu uma tontura e se apoiou na cadeira. Pai! Gabriela correu para ampará-lo. Estou bem, só levantei rápido demais. Mas Mariana viu que não era só isso. A cor do rosto dele estava piorando e a respiração ficando mais difícil. Senhor Rodrigo, como está a dor no peito? Voltou, admitiu ele. Mais forte. Precisamos ir agora, disse ela, ajudando Gabriela a apoiá-lo. Pai, você está me assustando, disse Gabriela. Não fica assustada, filha. Vai dar tudo certo. Mas enquanto dizia isso, Rodrigo se perguntava se realmente acreditava nas próprias palavras. No carro, Gabriela ligou para a mãe. Mãe? Sou eu. Você precisa vir para o Hospital São Luís. O pai está passando mal. Não sei exatamente o que é, mas a pressão dele está muito alta e ele está com dor no peito. Sim, estou com ele. Tem uma moça também, ela é médica. Não, mãe, não é exagero. Vem para cá, por favor. Rodrigo ouvia a conversa de Gabriela com crescente culpa. Sua família estava preocupada por causa dele, por causa de sua irresponsabilidade com a própria saúde. Carmen está vindo? Perguntou ele quando Gabriela desligou. Está. Ela estava muito nervosa. Como ela reagiu quando você contou? Ela chorou, pai. Disse que já estava esperando uma ligação dessas há anos. Esperando? Ela sempre dizia que você ia ter um troço do coração se continuasse nesse ritmo maluco de trabalho. Rodrigo se lembrou das várias vezes que Carmen havia tentado convencê-lo a diminuir o ritmo, a fazer check-ups médicos, a se cuidar melhor. Ele sempre prometia que ia, mas nunca fazia. Sua mãe tentou me avisar várias vezes, não foi? Tentou. Todas as noites ela ficava acordada até você chegar, mesmo quando chegava de madrugada. Dizia que tinha medo de você não chegar em casa algum dia. E eu achava que ela estava sendo dramática. Pai, vocês dois se amam muito. Mas vocês pararam de se ver de verdade faz tempo. A observação madura de Gabriela o surpreendeu. Quando sua filha havia se tornado tão sábia. Filha, como você ficou tão inteligente sobre relacionamentos? Porque eu fico observando vocês. E vejo que vocês dois são infelizes, cada um do seu jeito. Sua mãe é infeliz? Pai, ela fala sozinha quando acha que ninguém está vendo. Ela conversa com as plantas, conta como foi o dia dela, como se tivesse alguém a escutando de verdade. Por que ela não conversa comigo? Porque quando você chega em casa só fala de trabalho. E quando ela tenta falar de outras coisas, você pega o celular ou o notebook. Cada palavra de Gabriela era como um tapa na cara de Rodrigo. Como ele havia se tornado tão insensível às necessidades da própria família. Chegaram ao Hospital São Luís. Mariana ajudou Rodrigo a sair do carro, enquanto Gabriela corria para pegar uma cadeira de rodas. Não precisa de cadeira de rodas, protestou Rodrigo. Pai, para de ser teimoso, disse Gabriela firmemente. Na recepção, Mariana explicou rapidamente os sintomas para a enfermeira. Em poucos minutos, Rodrigo estava sendo examinado na emergência. Senhor Santos, disse o médico plantonista, Dr. Henrique. Sua pressão está realmente muito alta e o eletrocardiograma mostra algumas alterações. Vamos fazer alguns exames mais detalhados. Doutor, disse Mariana. Sou médica. Posso falar com o senhor um momento? Dr. Henrique assentiu e eles se afastaram alguns passos. Ele apresentou dor no peito progressiva, sudorese, dificuldade respiratória e tontura. Começou há algumas horas e foi piorando gradualmente. Obrigado pelas informações. Vamos fazer tomografia e enzimas cardíacas. Se for o que estou suspeitando, talvez precise de cateterismo. Cateterismo? Perguntou Rodrigo, que havia escutado. É um exame onde colocamos um tubinho fino nas artérias do coração para ver se há alguma obstrução, explicou o Dr. Henrique. E se houver obstrução? Dependendo do grau, pode precisar de angioplastia ou até cirurgia. Cirurgia? A voz de Gabriela tremeu. Vamos com calma, disse o médico. Primeiro os exames, depois vemos o que fazer. Nesse momento, Carmen chegou correndo na emergência. Era uma mulher de 42 anos, cabelos castanhos claros, olhos verdes cheios de preocupação. Vinha direto do salão onde estava cortando o cabelo, ainda com a capa nos ombros. Rodrigo! Ela correu para a maca onde ele estava.
Oi, amor, desculpa te preocupar. Desculpa? Rodrigo, há anos eu te imploro para fazer check-up para se cuidar. Você promete e nunca faz. Carmen, não é hora para isso, disse ele. Não é hora? Ela estava claramente nervosa e assustada. Quando vai ser hora, Rodrigo? Quando você estiver numa UTI. Quando for tarde demais. Mãe. Gabriela segurou a mão dela. Ele já entendeu. A gente conversou muito no caminho. Carmen olhou para a filha, depois para Mariana. Você é a médica que cuidou dele? Sou farmacêutica e médica. Encontrei seu marido na farmácia e percebi que ele precisava de ajuda. Obrigada, disse Carmen simplesmente. Obrigada por fazer o que eu não consegui fazer em anos. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você salvou minha família. A enfermeira chegou para levar Rodrigo para os exames. Posso ir junto? Perguntou Carmen. Não nestes exames, mas assim que terminar, pode ficar com ele. Rodrigo foi levado, deixando Carmen, Gabriela e Mariana na sala de espera. Mariana, disse Carmen, como você conseguiu convencê-lo a vir? Eu tentava há anos. Acho que às vezes precisamos ouvir de um estranho o que não conseguimos ouvir de quem amamos. E também, eu perdi meu pai da mesma forma. Não podia deixar outra família passar por isso. Seu pai? Morreu de infarto. Também era workaholic. Também ignorava os sinais do corpo. Carmen segurou a mão de Mariana. Sinto muito. Obrigada. Mas pelo menos agora pude ajudar alguém a tempo. Gabriela olhou para Mariana com admiração. Você salvou meu pai. Ele que se salvou. Eu só dei um empurrãozinho. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois Carmen começou a falar. Vocês sabem qual foi a última vez que eu e Rodrigo saímos sozinhos, sem falar de trabalho, sem se preocupar com horários? Quando? Perguntou Gabriela. Não lembro. Deve fazer mais de 2 anos. Por que vocês não saem mais? Porque ele está sempre ocupado demais. E quando não está ocupado, está pensando no trabalho. Ou recuperando do estresse do trabalho. Mãe, você é infeliz casada com o pai? Carmen hesitou antes de responder. Não sou infeliz, mas também não sou feliz. Estou suspensa, como se minha vida estivesse em pausa, esperando ele ter tempo para mim. E por que você não faz suas próprias coisas? Porque quando me casei com seu pai, tive que abrir mão da minha loja. E depois de tantos anos fora do mercado, perdi a confiança. Não sei mais o que sei fazer. Você sabe fazer muita coisa, mãe. Você cozinha super bem, entende de roupas, de decoração. Isso não é profissão, filha. Claro que é, disse Mariana. Tem gente que ganha muito dinheiro com essas habilidades. Vocês acham? Mãe, você sempre dá conselhos de roupa para as vizinhas. Sempre arruma a casa de um jeito que todo mundo elogia. Quando tem festa na escola, todo mundo pede para você organizar. Carmen sorriu tristemente. Faz tanto tempo que ninguém valorizava o que eu sei fazer que eu mesma esqueci que sei. Nunca é tarde para recomeçar, disse Mariana. Meu pai sempre dizia isso. Mesmo tendo 42 anos, minha avó voltou a estudar aos 60, virou advogada aos 65. Sério? Sério. Ela dizia que a vida só acaba quando a gente para de tentar. Carmen ficou pensativa. Havia sonhos guardados há tanto tempo que ela quase esquecera que existiam. Doutor Henrique apareceu na sala de espera. Familiares do senhor Rodrigo Santos? Somos nós, disse Carmen, levantando rapidamente. Os exames confirmaram que ele teve um princípio de infarto. Felizmente chegaram a tempo. O coração dele foi danificado minimamente. Graças a Deus, suspirou Carmen. Mas ele vai precisar fazer angioplastia. Tem uma artéria com obstrução significativa. Angioplastia é cirurgia? Perguntou Gabriela. É um procedimento menos invasivo que cirurgia aberta. Fazemos um pequeno furinho na virilha ou no braço e colocamos um balãozinho para desobstruir a artéria. É perigoso? Todo o procedimento tem riscos, mas angioplastia é relativamente segura. E no caso dele é necessária. Quando vai ser feita? Perguntou Carmen. Amanhã de manhã. Hoje vamos deixá-lo em observação. Posso ver ele? Podem. Mas ele está um pouco sonolento por causa dos medicamentos. Encontraram Rodrigo numa cama da emergência,
conectado a vários aparelhos. Parecia menor, mais frágil do que costumava ser. Oi, amor, disse Carmen, segurando sua mão. Oi, desculpa te assustar. Para de pedir desculpa e foca em ficar bom. O médico disse que vou ter que fazer um procedimento. Eu sei, vai dar tudo certo. Carmen, que foi? Depois que eu sair daqui, quero mudar algumas coisas. Que tipo de coisas? Quero trabalhar menos. Quero jantar em casa todos os dias. Quero ir aos recitais da Gabriela. Quero sair com você nos fins de semana. Carmen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você tem certeza? Não é só o susto do hospital? Tenho certeza. Descobri hoje que quase perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida por causa de papéis e contratos. Pai, disse Gabriela, e se você perder o emprego por trabalhar menos? Então vou arranjar outro. Ou vou abrir meu próprio negócio, mas nunca mais vou deixar o trabalho ser mais importante que vocês. Promete? Prometo. E desta vez é sério. Mariana observava a família se reconciliando e sentia o coração aquecido. Era para isso que ela havia se tornado médica, para salvar não só vidas, mas famílias. Mariana, disse Rodrigo, você vai ficar aqui? Vou para casa. Meu plantão na farmácia é amanhã cedo. Antes de ir, quero te agradecer. De verdade. Você não só salvou minha vida, você salvou minha família. Eu que agradeço por ter me deixado ajudar. Como posso retribuir o que você fez? Cuidando da sua saúde e sendo presente para sua família. Vou ser, prometo. E outra coisa. Quando sair do hospital, quero que procure um cardiologista para acompanhamento. Tenho um colega excelente que posso indicar. Pode indicar. E Mariana? Sim? Se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa me procura. Sério. Tudo bem. Mariana se despediu da família e saiu do hospital. Lá fora, parou um momento para respirar o ar noturno de São Paulo. Havia salvado uma vida hoje. E uma família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na manhã seguinte, Rodrigo foi levado para fazer a angioplastia. Carmen e Gabriela esperaram na sala cirúrgica junto com Mariana, que havia voltado para acompanhar o procedimento. Por que você voltou? Perguntou Carmen. Porque me sinto responsável por ele agora, brincou Mariana. E por que vocês se tornaram importantes para mim? O procedimento durou 2 horas. Quando o Dr. Henrique saiu da sala, estava sorrindo. Tudo correu perfeitamente. A artéria está completamente desobstruída. Ele vai ficar bem. Posso vê-lo? Perguntou Carmen. Pode, mas ele ainda está se recuperando da anestesia. Rodrigo acordou algumas horas depois, encontrando Carmen segurando sua mão. Oi, disse ele com a voz rouca. Oi, como se sente? Diferente. Melhor. Como se conseguisse respirar direito pela primeira vez em anos. O médico disse que correu tudo bem. E o trabalho? Roberto ligou? Ligou sim. Disse que os japoneses aceitaram remarcar a reunião e que está preocupado com você. Sério? Sério. Parece que quando viu que era algo grave, ele se tocou que você é mais importante que qualquer contrato. Que bom. Rodrigo? Que foi? Enquanto você estava na cirurgia, eu e Gabriela conversamos muito. E eu decidi uma coisa. O quê? Vou voltar a trabalhar. Vou reabrir minha loja de roupas. Carmen, você tem certeza? Não precisa trabalhar. Eu ganho o suficiente para... Não é questão de dinheiro, Rodrigo. É questão de identidade, de propósito. Eu perdi quem eu era quando virei só sua esposa e mãe da Gabriela. Eu não sabia que você se sentia assim. Porque você nunca perguntou. Mas agora estou dizendo. Você tem meu apoio total. Aliás, quando eu voltar a trabalhar, vou trabalhar meio período. Posso te ajudar com a loja. Sério? Sério. Posso cuidar da parte administrativa, das finanças. Você entende de moda, eu entendo de negócios. Podemos ser parceiros. Carmen sorriu. Era a primeira vez em anos que se sentia verdadeiramente ouvida e valorizada pelo marido. E eu posso ajudar também, disse Gabriela.
Posso tocar piano na loja nos fins de semana, criar um ambiente gostoso. Isso seria maravilhoso, disse Carmen. E Mariana, disse Rodrigo, quando você terminar sua especialização, pode ser a cardiologista da família. Com prazer, sorriu Mariana. Rodrigo ficou mais 2 dias no hospital. Nesse tempo, recebeu visitas de vários colegas de trabalho, incluindo Roberto, que se desculpou pela forma como havia reagido inicialmente. Rodrigo, me perdoa. Quando vi que você estava realmente mal, me dei conta de que sou um péssimo amigo. Não é não, Roberto. Você só estava preocupado com a empresa. Eu entendo. Mas você é mais importante que a empresa, eu deveria ter percebido isso antes. E agora percebeu. É o que importa. Os japoneses querem remarcar para a semana que vem. Você vai estar bem para a reunião? Vou. Mas vou propor sociedade com eles, não venda da empresa. Sociedade? Quero manter parte do controle e quero trabalhar menos horas. Eles podem trazer capital e conhecimento internacional. Nós trazemos expertise local. Você acha que eles vão aceitar? Se não aceitarem, a vida continua. Temos outros clientes. Roberto percebeu que aquela era uma versão diferente do Rodrigo que conhecia. Mais equilibrada, mais sábia. No dia em que recebeu alta, Rodrigo saiu do hospital de mãos dadas com Carmen, seguido por Gabriela e Mariana. Para onde vamos? Perguntou ele. Primeiro em casa, disse Carmen. Preparei um almoço especial. E depois? Perguntou Gabriela. Depois vamos procurar um ponto comercial para a loja da sua mãe. Sério? Sério. E no fim de semana vamos fazer uma coisa que não fazemos há anos. O quê? Vamos ter um dia em família. Só nós 3. Sem celular, sem trabalho, só nós. Gabriela sorriu e abraçou o pai. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. E prometo que vou demonstrar isso muito mais a partir de agora. 3 meses depois, a loja de Carmen estava pronta para abrir. Carmen, moda em estilo, ficava numa rua comercial movimentada de São Paulo. Era pequena, mas aconchegante, com uma decoração que misturava elegância e simplicidade. Está nervosa? Perguntou Rodrigo na véspera da inauguração. Muito. Faz tanto tempo que não trabalho. Você vai se dar muito bem. Tem talento natural para isso. Como você pode ter tanta certeza? Porque você vestiu nossa família com bom gosto a vida toda. Porque toda vizinha pede sua opinião sobre roupa. Porque você tem um dom que só não explorou antes por minha culpa. Não foi sua culpa, Rodrigo. Foi uma escolha que fizemos juntos. Mas agora você pode fazer escolhas diferentes. Nós podemos fazer escolhas diferentes. No dia da inauguração, a loja ficou cheia. Amigas, vizinhas, colegas da escola de Gabriela, todos vieram prestigiar. Mariana também estava lá, agora não só como amiga, mas como cardiologista oficial da família. Como está o coração do Rodrigo? Perguntou uma vizinha para Mariana. Perfeito. Ele está seguindo todas as recomendações médicas e, o mais importante, está feliz. Feliz ajuda na recuperação? Mais do que qualquer remédio. Durante a inauguração, Gabriela tocou o piano numa pequena área que haviam preparado na loja. Várias pessoas pararam para ouvir e muitas acabaram comprando roupas. Sua filha toca muito bem, comentou uma cliente com Carmen. Toca. E agora o pai dela está sempre na plateia quando ela se apresenta. Que bom, é importante a família estar presente. É mesmo. Roberto apareceu na inauguração, acompanhado da esposa. Parabéns, Carmen. A loja ficou linda. Obrigada, Roberto. Como está indo a empresa? Melhor que nunca. A parceria com os japoneses deu super certo. E Rodrigo, trabalhando menos horas, rendeu mais do que trabalhando 12 horas por dia. Como assim? Ele está mais criativo, mais focado. Quando está no escritório, produz muito mais porque sabe que tem horário para sair. E como você está lidando com isso? Estou aprendendo a trabalhar menos também. Minha esposa estava começando a reclamar que eu estava ficando igual ao Rodrigo era antes. Rodrigo apareceu carregando uma bandeja com salgadinhos. Roberto, experimentou os salgadinhos que a Carmen fez? Não. Ela está pensando em oferecer café da tarde aqui na loja, mais um serviço para as clientes. Boa ideia. Vai ser como um clube da costura moderno. É exatamente isso. Rodrigo, posso falar com você um minuto?
Claro, eles se afastaram um pouco da multidão. Os japoneses estão querendo expandir nossa parceria. Querem abrir filiais em outras cidades. E daria mais trabalho, mais viagens, mais dinheiro também. Roberto, você quer aceitar? Quero, mas não se isso significar voltar àquela loucura de antes. Então vamos estruturar direito, contratar mais gente, dividir responsabilidades, crescer de forma sustentável. Você toparia viajar de vez em quando? Toparia, desde que seja planejado com antecedência e que eu não perca os recitais da Gabriela. Combinado. À noite, depois que todos foram embora, a família se reuniu na loja para avaliar o primeiro dia. Como foi? Perguntou Rodrigo. Melhor do que esperava, respondeu Carmen. Vendi mais de 20 peças. Que máximo, mãe. E várias clientes perguntaram sobre os recitais de piano. Acho que vamos ter público garantido. Pai, você viu como as pessoas gostaram da música? Disse Gabriela animada. Vi. Estou pensando se não deveríamos fazer algo maior com isso. Como assim? Que tal se montássemos uma pequena escola de música anexa à loja? Você poderia dar aulas de piano. Sua mãe poderia organizar chás da tarde com apresentações musicais. Sério? Os olhos de Gabriela brilharam. Sério. Posso usar minha experiência em negócios para ajudar a estruturar. Rodrigo, disse Carmen, você tem certeza que quer se meter em mais um projeto? Não é se meter, é investir na família, no talento da nossa filha, no seu negócio, em nós. Carmen sorriu e abraçou o marido. Eu te amo. Eu também te amo. E sabe o que mais? O quê? Pela primeira vez em anos eu estou realmente feliz. Mesmo ganhando menos dinheiro? Carmen, dinheiro a gente recupera. Tempo perdido com a família, não. Mariana chegou na loja nesse momento, vindo buscar a bolsa que havia esquecido. Desculpem interromper. Não está interrompendo nada, disse Rodrigo. Aliás, queria falar com você. Comigo? Com você. Tive uma ideia hoje. Que ideia? Que tal se você fosse nossa sócia na escola de música? Como assim? Você poderia atender os alunos, fazer check-ups de saúde, dar palestras sobre prevenção. Seria uma escola de música com cuidados médicos incluídos. Isso é inovador e necessário. Quantos pais trabalham tanto que nem sabem como está a saúde dos próprios filhos? Muitos. Então, topa ser nossa sócia? Mariana olhou para a família que havia aprendido a amar como se fosse sua. Topo. Então vamos brindar, disse Carmen, pegando uma garrafa de champanhe que havia guardado para comemorar. Brindar ao quê? Perguntou Gabriela. Às segundas chances, disse Rodrigo. A família, disse Carmen. A música, disse Gabriela. A saúde, disse Mariana. E a amizade, disseram todos juntos. Um ano depois, a Escola de Música e Bem-Estar Esperança estava funcionando perfeitamente. Era uma combinação única de loja de roupas, escola de música e consultório médico que atendia famílias inteiras. Rodrigo havia deixado a empresa de consultoria e se dedicava integralmente ao novo negócio familiar. Carmen comandava a loja de roupas e organizava eventos culturais. Gabriela dava aulas de piano para crianças e adolescentes. Mariana havia se especializado em medicina preventiva e atendia famílias inteiras. Como está indo a empresa de vocês? Perguntou Roberto numa visita. Melhor que eu imaginava, respondeu Rodrigo. Não ganhamos tanto dinheiro quanto antes, mas ganhamos qualidade de vida. E não se arrependem? Jamais. Sabe qual foi o melhor resultado do nosso negócio? Qual? Gabriela nunca mais mandou mensagem dizendo que ia se apresentar sozinha. Carmen nunca mais falou sozinha com as plantas. E eu nunca mais senti dor no peito por estresse. Que bom. Roberto, posso dar um conselho de amigo? Claro. Não espera passar mal para mudar de vida. Muda antes. Acho que você tem razão. Minha esposa anda reclamando que eu estou muito ausente. Então, diminui o ritmo. A empresa está bem, você pode relaxar um pouco. Vou pensar no assunto. Não pensa muito. Age. Naquela noite, a família jantou junta como faziam todas as noites há um ano. Era uma tradição que Rodrigo não quebrava por nada. Pai, posso contar uma coisa? Disse Gabriela. Claro.
Hoje uma aluna me perguntou se eu era feliz. Sabe o que respondi? O quê? Que sou a adolescente mais feliz que conheço. Por quê? Porque tenho pais presentes. Porque tenho uma família de verdade. Não só pessoas que moram na mesma casa. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Filha, você sabe que quase perdi isso tudo? Sei, mas não perdeu. E sabe por quê? Por quê? Porque apareceu um anjo na sua vida quando você mais precisava. Rodrigo olhou para Carmen, que sorria emocionada. Várias pessoas apareceram na minha vida quando eu precisava. Vocês duas. E Mariana. Falando em Mariana, disse Carmen. Ela está namorando? Está com um cardiologista do hospital. Que bom. Ela merece ser feliz. Merece. Ela salvou nossa família. Não, disse Gabriela. Vocês dois salvaram nossa família. Ela só deu o empurrão inicial. Rodrigo segurou as mãos da esposa e da filha. Vocês sabem o que descobri neste último ano? O quê? Perguntaram as duas. Que o verdadeiro sucesso não se mede em cifras. Se mede em sorrisos, abraços, jantares em família e recitais não perdidos. E em corações saudáveis, acrescentou Carmen. E em sonhos realizados, completou Gabriela. Exato. E sabe o que mais? O quê? Eu nunca mais vou entrar numa farmácia só para comprar aspirina. Porque descobri que às vezes a gente encontra muito mais do que estava procurando. Eles riram juntos, abraçados na mesa de jantar, que agora era realmente o centro da casa, centro da família, centro de suas vidas. Do lado de fora, a cidade de São Paulo continuava correndo em seu ritmo frenético. Milhões de pessoas correndo atrás de sonhos, metas, objetivos. Algumas delas, talvez, precisando parar numa farmácia para comprar uma simples aspirina. E quem sabe, como Rodrigo, encontrando muito mais do que estavam procurando. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história e de onde você está nos assistindo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Rodrigo tomou a decisão correta ao priorizar a família? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.